Nordeste é constituído por áreas com características extremamente diferenciadas, e essa condição exige a definição de alternativas diversificadas de desenvolvimento. A história das ações de combate às secas na região revela que os aspectos emergenciais e assistencialistas sempre foram privilegiados, em detrimento de ações estruturantes. É assim que pensa o deputado Ariosto Holanda, do PSB do Ceará, autor dessa plaquete Seca, o Homem como Ponto de Partida, em que ele apresenta uma história da seca no Brasil e termina apontando algumas soluções para o problema, o Nordeste que sonhamos. Para o deputado é fundamental um compromisso maior com a capacitação do homem, um amplo programa de qualificação profissional, além de ações educacionais e de treinamento, entre outras medidas, como, por exemplo, a transposição do São Francisco. Eu sou Paulo José Cunha e recebo o deputado Ariosto Holanda. O Palavra Aberta é produzido em conjunto com a Rádio Câmara. Deputado, quando é que, finalmente, a gente vai sair do paliativo para o estruturante no que se refere à questão das secas? Ou seja, quando é que a gente vai sair do emergencial para ações mais definitivas no enfrentamento desse problema? Olha, Paulo, essa sua pergunta me dá mais a mostrar um resgate histórico que nós fizemos. Desde a época do Império, em 1877, a primeira comissão que procurou estudar a seca já apontava naquele momento que devia ser feito um canal ligando o São Francisco ao Jaguaribe. Era a primeira ideia da transposição. Depois a Epitácio Pessoa veio, criou o programa da Sudade, criou o IFOX, né? Aí o Nordeste foi invadido de obras, né? Açude, adutoras, poços, né? 45 o IFOX transformou em Denox, né? Aí veio a Sudene, né? A Sudene praticamente foi investimento na capital, deixando o interior esperando chuva. Então eu fiz um levantamento e disse, olha, fizeram tantas obras no Nordeste, mas esqueceram do agente principal que faz o desenvolvimento, que é o homem. Esqueceram do homem. Então o homem ficou, hoje o Nordeste tem os piores indicadores educacionais. Enquanto a média do país é 7% de analfabetos, o Nordeste é 17%. Enquanto nós temos 50 milhões de analfabetos funcionais, o Nordeste tem 25 milhões. Então, para mim, enquanto a gente não investir no homem, né, e hoje eu estava discutindo, né, na semana com o ministro Mercadante, e o ministro Mercadante ele disse, ministro, a gente precisa ter uma ação de choque de educação e tecnologia no Nordeste, porque senão ninguém muda esse quadro. Então, respondendo a sua pergunta, enquanto nós não focarmos no homem, que é o ponto de partida, nós não vamos sair desse estágio. E vamos continuar sucedendo os programas emergenciais, que aí estão. Né? A presidência acabou de anunciar, se eu não me engano, 9 bilhões de emergência, porque... Paulo, nós estamos vivendo as piores secas desses últimos 100 anos. E aí vem, quando é que nós vamos realmente enfrentar esse problema de frente com ações estruturantes? A bancada do Nordeste decidiu constituir um grupo de trabalho com representantes de cada estado. Eu e o Chico Lopes estamos representando o Ceará e estamos desenhando um plano, né, não de combate, que a seca sempre vai existir, de convivência. Tivemos até na Casa Civil, demonstrando essa nossa preocupação e sinalizamos com algumas propostas que a gente considera importantes. Por exemplo, o Nordeste ele tem 2.400.000 hectares de áreas irrigáveis, mas só tem 500.000 hectares irrigados. Então, por que não fazer um grande programa de irrigação? Né? Além da existência de amplos lençóis subterrâneos, que pouca gente fala disso. Né? Nós temos, mas os poços que cavaram no Nordeste, aí é outra coisa importante, 90% são água salobra, salgada. Então nós temos que ter os nossos pesquisadores desenvolvendo as membranas de osmose reversa para tirar o sal dessa água. Mas eu sempre digo, como o pobre não compra membrana de osmose reversa, então a gente nunca desenvolveu essa tecnologia que é de domínio de Israel. Porque outras áreas semelhantes ao Nordeste, semiárido também, não tem essa crise social que nós tivemos. E eu lhe digo mais, essa seca
Só não foi pior porque o Bolsa Família segurou as tensões sociais. Porque no meu tempo, quando eu vivi no interior, era objeto de saque, de invasão e de tudo. Hoje, pelo menos, o homem ficou protegido, mas o animal está aí morrendo. Então, nós temos que definir ações emergenciais nesse momento, mas a gente tem que definir as ações... Pensar no estruturante. Então, e o caminho que eu aponto é da educação e da capacitação da população e de implantar... Por exemplo, e, deputado, o senhor pensa também, o senhor é um defensor e vem se batendo pela questão da tecnologia. O senhor acha que a questão não vou falar do combate à seca, porque isso não existe, mas da convivência com a seca, passa necessariamente pela tecnologia? Passa. Vou dar um exemplo concreto. O Nordeste tem 45 perímetros de irrigação. Perímetro de irrigação com estrutura de água, de energia, de solo, tem tudo. Mas, mais uma vez, esqueceram do homem. Então, esses perímetros não têm a produtividade que deveria ter. E nós estamos propondo, vamos implantar centros tecnológicos dentro do perímetro para treinar o irrigante, o filho do irrigante, montar uma videoconferência para fazer o link com a Embrapa, que tem todas as tecnologias que já foram geradas, para transferir para esse perímetro irrigado, montar os laboratórios para fazer análise de solo, de água, de alimento, para garantir a produtividade, porque desses perímetros, praticamente, talvez 10% estejam funcionando. Então, se você ainda tem mais 1.800.000 hectares de áreas irrigáveis, então nós estamos propondo, vamos fazer mais os perímetros de irrigação, vamos ocupar uns vazios para garantir água, né, porque a água, nós temos que suprir água no Nordeste com o São Francisco, que a demanda... A propósito, como é que o senhor está vendo esse atraso nas obras da transposição de São Francisco? Eu acho que é questão que eu vejo aí, custa até difícil dizer, mas será que é compromisso político? Por que os governadores não pressionam, né, nesse Nordeste sofrido? Pelo programa do presidente Lula, já devíamos ter inaugurado. Ano passado, né, 2012. O que é que está havendo, né? Então, por exemplo, a água ela tem que circular, ela não pode ficar armazenada porque a evapotranspiração leva tudo, né? Então ela tem que circular e abastecer os açudes que estão secos. Essa é a ideia. E onde não tem açude, você cria outros açudes para preencher os vazios que a gente chama. Outra coisa, Paulo, nós não temos o gestor da água. Isso é ciência, é tecnologia, falta a gestão. O desperdício de água é muito grande, até com as tecnologias de irrigação. Nós temos que sair daquela cultura de sequeiro, né? Aquelas culturas de sequeiro que é dos nossos avós, nós temos que inovar com tecnologias novas para aumentar a produtividade. Para o telespectador entender, cultura de sequeira eram quais, deputado? É aquela cultura que o homem vai lá à terra com enxada, né, naquele solo seco. Só para as pessoas entenderem. Era uma coisa muito rudimentar. Muito rudimentar. E de produtividade muito baixa. Por exemplo, a gente tem que chegar e dizer que hoje existe a biotecnologia, né? Nós temos os fertilizantes, temos os corretivos de solo. Quantas vezes chegava para mim, quando eu trabalhava como extensionista, doutor, o que é que eu faço com minha terra que não está produzindo? Vamos fazer um corretivo de solo, vamos fazer uma análise de solo, vamos fazer um fertilizante, entendeu? Falta uma coisa que também eu defendi muito com o ministro Mercadante, uma coisa que é uma palavra-chave que eu chamo extensão, transferência de conhecimento, do que foi gerado nas universidades, nos institutos, e traduzir esse conhecimento numa linguagem que o povo entenda, para o homem do campo. Então, para mim, recursos existem, e agora falta, vamos dizer, o propósito político, que eu acho que a bancada do Nordeste vai se posicionar e vai assinar embaixo. Deputado Ariosto Holanda, do PSB do Ceará, obrigado pela sua participação aqui com a gente e tomara que as pessoas as pessoas certas estejam escutando a gente. Obrigado. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.